A chuva deveria lavar o passado, mas alguns segredos se recusam a ficar enterrados. Quando o milionário Evan Carlyle entrou em um restaurante costeiro tranquilo para escapar da tempestade, ele nunca esperou encontrar-se cara a cara com a esposa, que havia abandonado 3 anos antes, ou com os 3 bebês sentados ao lado dela, que tinham seus olhos inconfundíveis. Maya havia construído uma nova vida a partir das cinzas de seu casamento destruído, mas um copo de suco de maçã derramado desfaria tudo o que ela havia lutado para proteger. O que Evan não sabia era que Maya havia tentado desesperadamente contatá-lo quando descobriu que estava grávida, mas seu número havia sido desativado, fazendo-a acreditar que ele havia escolhido desaparecer para sempre. Agora, enquanto 3 crianças inocentes olham para o pai que nunca conheceram, tanto Maya quanto Evan devem confrontar a devastadora verdade sobre as mensagens que nunca chegaram a ele e à família, que ele nunca soube que existia. A questão não é se o amor pode sobreviver à traição, é se ele pode sobreviver à verdade. Se você está viciado nessa história de segundas chances e segredos ocultos, clique no botão de inscrição e me diga de qual cidade você está assistindo. Adoro me conectar com espectadores do mundo todo. A chuva batia contra as janelas do Harbor Spoon como dedinhos batendo para chamar atenção. Evan Carlyle puxou sua jaqueta preta com mais força enquanto empurrava a porta de vidro, sacudindo gotas de seus cabelos escuros. O cheiro familiar de café e pão fresco o envolveu como um abraço quente. Só eu hoje, ele disse à anfitriã, uma jovem com olhos bondosos e avental empoeirado de farinha. Algo tranquilo, se tiver. Ela o levou para o canto dos fundos, passando por famílias compartilhando almoços tardios e casais curvados sobre canecas fumegantes. O restaurante zumbia com os sons suaves de um domingo à tarde, colheres tilintando, risadas gentis, o assobio da máquina de café. Evan deslizou para um boxe de frente para a janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Ele estava dirigindo pela cidade há 1 hora, sem ir a lugar nenhum de verdade. Apenas pensando. Às vezes, o vazio de sua casa grande parecia pesado demais, e ele precisava estar perto de pessoas sem ter que falar com elas. Foi então que ele a viu. Maya estava sentada 3 mesas adiante, de costas para ele, mas ele conhecia aquela curva graciosa de seu pescoço, a maneira como ela inclinava a cabeça quando ouvia. Seu peito apertou. 3 anos. Fazia 3 anos desde que ele vira Maya Rhodes Maya Carlyle. Ela era, na época, sua ex-esposa. Ela estava falando com alguém à sua frente, mas Evan não conseguia ver quem. Sua voz carregava um calor que ele lembrava, suave e musical. Ela usava um suéter verde simples que destacava os tons dourados de sua pele morena. Seu cabelo estava diferente, mais longo agora, preso em um coque arrumado com pequenos cachos emoldurando seu rosto. As mãos de Evan apertaram seu copo d'água. Ele deveria ir embora, sair silenciosamente antes que ela o visse, mas suas pernas não se mexiam. Uma garçonete apareceu na mesa de Maya, colocando o que parecia ser suco de maçã em copinhos. Foi então que Evan os viu. 3 carinhas se viraram para o suco, e o mundo de Evan tombou de lado. 3 crianças, bebês, talvez 2 ou 3 anos de idade. 2 meninos e uma menina, todos com os mesmos olhos brilhantes e topetes rebeldes que ficavam em pé, não importa o quanto a mãe os alisasse. O menininho mais perto de Evan virou a cabeça, e a respiração de Evan falhou. Aqueles olhos, marrom escuro, quase pretos, com cílios grossos, mas o formato, o jeito que eles se franziam nos cantos quando ele sorria, Evan tinha visto esses mesmos olhos em suas próprias fotos de infância. O topete do menino ficava em pé apesar das tentativas gentis de Maya de alisá-lo. E ali, em sua têmpora esquerda, uma pequena mancha de nascença, em forma de lua crescente. Evan tocou sua própria têmpora, onde uma marca idêntica havia desbotado com a idade, mas nunca desaparecido completamente. Sua cadeira raspou no chão quando ele se levantou. Suas pernas pareciam instáveis, como se ele estivesse andando no convés de um navio. Maya olhou para cima com o som e seus olhos encontraram os dele. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O rosto de Maya ficou muito imóvel, sua mão parando no meio do caminho para alisar o cabelo da menininha. As crianças continuaram comendo, alheias à tensão que estalava entre a mesa delas e a dele.
Olá, Maya. A voz de Evan saiu mais áspera do que ele pretendia. Evan. Ela manteve a voz nivelada, mas ele percebeu o leve aperto ao redor de seus olhos. O que você está fazendo aqui? Evitando a chuva. Ele deu um passo mais perto, seu olhar voltando para as crianças. A menina olhou para ele com olhos curiosos, um pedaço de pão apertado em seu pequeno punho. Eu não sabia que você estava de volta à cidade. Eu nunca fui embora. As palavras de Maya carregavam um peso que ele não entendia. Ela olhou para as crianças, depois de volta para ele. Provavelmente devíamos. Mamãe, quem é aquele? A menininha apontou para Evan com seu dedo grudento de pão. Os ombros de Maya se tensionaram. Apenas alguém que eu conhecia, Ava. Termine seu sanduíche. Ava. O nome atingiu Evan como um soco no peito. Estava na lista deles, na época em que passavam as noites aconchegados em seu sofá velho, sonhando com filhos e escolhendo nomes. Antes de tudo desmoronar, o outro menino, aquele com os olhos e a mancha de nascença de Evan, derrubou seu suco de maçã. O líquido dourado se espalhou pela mesa em direção à bolsa de Maya. Evan se moveu sem pensar, avançando para pegar o copo antes que pudesse rolar para fora da mesa. Suco de maçã pingou de sua manga enquanto ele colocava o copo em pé. Mãos rápidas, disse a garçonete, aparecendo com um pano de prato. Isso poderia ter sido uma verdadeira bagunça. Evan olhou para o menininho, que o observava com olhos arregalados e sérios. Desculpa, a criança sussurrou. Tudo bem. A voz de Evan tremia. Acidentes acontecem. O que a gente diz, Eli? Maya incentivou gentilmente. Obrigado, disse Eli, ainda encarando Evan. Evan acenou com a cabeça, não confiando em sua voz. Ele olhou para Maya, perguntas queimando em sua garganta, mas seu rosto havia ficado cuidadosamente vazio, da maneira como costumava ficar quando ela estava se protegendo. Devo deixar você terminar seu almoço, ele disse, recuando. Os olhos de Maya cintilaram com algo que ele não conseguia ler. Evan, espere. Ele parou, esperança e medo guerreando em seu peito. Ela olhou para as crianças, que haviam voltado à sua comida, depois de volta para ele. Sua voz baixou para pouco mais que um sussurro. Talvez pudéssemos conversar, depois que eles terminarem de comer. Evan acenou, não confiando em si mesmo para falar. Ele voltou para sua mesa com pernas instáveis, pedindo um café que não queria apenas para ter uma razão para ficar. 20 minutos depois, Maya ajudou as crianças a descerem dos assentos elevados. A terceira criança, um menino com os mesmos olhos escuros, mas um jeito mais quieto, segurou a mão de Maya enquanto caminhavam em direção à mesa de Evan. Meninos, podem dizer olá para o Sr. Carlyle? A voz de Maya era firme, mas Evan percebeu o jeito que sua mão livre tremia levemente. Oi, disse Eli, aquele que havia derramado o suco. Ele sorriu, mostrando um vazio onde um dente estava nascendo. Olá, disse o menino mais quieto suavemente. Eu sou o Noah, anunciou a terceira criança, estufando o peito. Eu tenho 3 anos e 3 quartos. 3 anos e 3 quartos. A mente de Evan acelerou, contando para trás. 3 anos e 9 meses, desde que o divórcio foi finalizado. 4 anos desde aquela última briga terrível na clínica de fertilidade. 4 anos desde que ele saiu, mudou seu número de telefone e tentou esquecer que Maya Rhodes havia existido. Vocês gostariam de se sentar? Evan gesticulou para os assentos vazios à sua frente. Sua voz soava estranha para seus próprios ouvidos, como se outra pessoa estivesse falando. Maya hesitou. Depois ajudou as crianças a entrarem no boxe. Elas balançaram nos assentos de vinil, animadas com a mudança na rotina. Então, Evan disse, e parou. O que se diz à esposa que você abandonou quando descobre que ela teve os filhos que ambos queriam tão desesperadamente? Elas são lindas. Obrigada. As mãos de Maya estavam dobradas no colo, suas costas eretas, sempre tão composta, mesmo em crise. Era uma das coisas que ele amava nela, uma das coisas que o deixava louco. Ava, Eli e Noah, Evan disse, testando os nomes. Todos nomes de sua antiga lista. A coincidência parecia uma faca torcendo em seu peito. A mamãe trabalha na nossa escola, anunciou Ava, balançando as pernas. Ela faz lanches para todo mundo. Ela nos ajuda a aprender as letras, Eli acrescentou, encostando-se no braço de Maya. E ela lê as melhores histórias. Evan olhou para Maya.
Você está trabalhando na pré-escola deles? Pine Harbor Early Learning. Sou professora assistente e às vezes ajudo na cozinha. Ela alisou o cabelo de Ava para longe de sua testa. É um bom trabalho. Gosto de ficar perto deles. Havia algo em sua voz, uma defensividade que doía no peito de Evan, como se ela esperasse que ele criticasse suas escolhas. Isso parece perfeito, ele disse honestamente. Você sempre amou crianças. Uma sombra cruzou o rosto de Maya. Sim, eu amava. O tempo passado pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois sabia como atravessar. Noah vinha estudando Evan com o foco intenso que apenas crianças pequenas conseguem ter. Seu cabelo é da mesma cor que o do Eli, ele anunciou. A respiração de Evan falhou. Ele olhou para Eli, que agora estava colorindo no descanso de mesa com giz de cera que a garçonete trouxera. O cabelo do menininho era de fato o mesmo marrom-areia do de Evan, com o mesmo topete teimoso. Muita gente tem cabelo marrom, Maya disse rapidamente, mas sua voz estava tensa. E os olhos dele? Ava acrescentou, inclinando a cabeça. São como os olhos do Eli e do Noah, mas não como os meus ou os da mamãe. Crianças, pensou Evan distante, são aterrorizantemente observadoras. O rosto de Maya havia ficado pálido. Ava, por que você não colore com seus irmãos? Mas Ava não havia terminado. Você tem a mancha da lua também? Ela perguntou a Evan, apontando para a têmpora de Eli. A mão de Evan moveu-se inconscientemente para sua própria têmpora, onde sua mancha de nascença desbotada ainda aparecia levemente sob seu bronzeado. Eu tinha, quando era pequeno. Ava bateu palmas. Igualzinho ao Eli. O silêncio se estendeu até que Noah o quebrou, anunciando que precisava usar o banheiro. Maya levantou-se rapidamente, pegando sua bolsa. Devíamos ir, ela disse. Está quase na hora da soneca. Evan também se levantou, seu coração batendo forte contra as costelas. Maya, por favor. Poderíamos conversar? Não aqui, não com as crianças, mas em algum lugar tranquilo. Ela hesitou, sua mão no ombro de Ava. Por um momento, sua máscara cuidadosa escorregou e ele viu o cansaço por baixo, a incerteza, o medo. Não sei se isso é uma boa ideia. Por favor. Ele tirou sua carteira, colocando dinheiro em ambas as mesas, sem olhar o valor. Apenas café. Amanhã. Em algum lugar público. Maya olhou para as crianças, que estavam começando a ficar inquietas. Noah puxava sua manga, sua polidez anterior esquecida, diante de uma bexiga cheia. Ok, ela disse finalmente. Amanhã. 10h30. Aqui, se estiver tudo bem. Eles estarão dormindo. O alívio inundou Evan tão rapidamente que seus joelhos quase falharam. Obrigado. Maya ajudou as crianças a juntarem seus giz de cera e jaquetas. Enquanto se preparavam para sair, Evan puxou um guardanapo para si e anotou seu número de telefone, seu novo número, aquele que ela nunca teve. Ele o deslizou sob seu copo d'água. Caso precise mudar os planos, ou se tiver perguntas. Ou... Ele parou, não querendo forçar demais. Maya viu o guardanapo, mas não o pegou. Amanhã, ela disse simplesmente. Evan as observou sair, as crianças tagarelando enquanto Maya as ajudava a vestir os casacos de chuva. Na porta, Eli se virou e acenou, sua pequena mão se mexendo no ar. Evan acenou de volta, sua garganta muito apertada para falar. Quando a porta se fechou atrás delas, Evan afundou de volta em seu boxe. Ele encarou suas mãos, ainda tremendo levemente. O suco de maçã havia secado grudento em sua manga, mas ele não conseguia se importar. Três crianças lindas com seus olhos e seu topete teimoso, com o espírito gentil e os sorrisos brilhantes de Maya. Crianças que chamavam outra pessoa de papai, ou talvez não chamassem ninguém de papai. Ele havia saído 4 anos atrás, muito bravo e magoado para pensar direito. Ele havia mudado seu número porque não suportava ouvir a voz de Maya. Não podia arriscar que ela ligasse para dizer que sentia muito, quando sinto muito não consertaria o que estava quebrado entre eles. Mas e se ela tivesse tentado ligar? E se ela tivesse tido notícias, o tipo de notícia que ambos queriam tão desesperadamente, e ele tivesse cortado todas as formas de ela alcançar? Ló. A garçonete apareceu em sua mesa. Mais café, querido. Evan olhou para cima, percebendo que ainda estava
percebendo que ainda estava sentado no restaurante enquanto a tarde se transformava em noite. Não, obrigado. Acho que terminei. Mas quando ele saiu para o ar fresco da noite, sabia que não havia terminado. Nem de perto. Ele tinha 1000 perguntas e uma vida de arrependimentos. E a manhã seguinte não podia chegar logo. A chuva havia parado, deixando o mundo lavado e brilhando sob as luzes da rua. Em algum lugar da cidade, Maya estava colocando 3 crianças na cama. Crianças que compartilhavam seus traços e carregavam nomes dos sonhos que uma vez compartilharam. Crianças que ele nunca soube que existiam, até que um copo de suco de maçã derramado mudou tudo. Evan caminhou até seu carro com pernas instáveis, o número de telefone de Maya queimando um buraco em seu bolso. Amanhã, ele teria respostas. Amanhã, tudo mudaria. Ele só esperava ser forte o suficiente para qualquer verdade que estivesse esperando. As mãos de Maya tremiam enquanto ela girava a chave na porta de seu apartamento. Os sons familiares de casa Eli cantarolando desafinado. Noah tagarelando sobre o ventilador de teto do restaurante. Ava pedindo seu coelho de pelúcia pareciam abafados, como se ela os ouvisse através da água. Mamãe, você está bem? Ava olhou para ela com aqueles olhos escuros sérios que não perdiam nada. Estou bem, bebê. Só cansada. Maya as ajudou a tirar os casacos de chuva, pendurando cada um nos ganchos baixos que instalara perto da porta. Quem quer lavar as mãos para o lanche? A próxima hora passou no borrão da rotina que a mantinha ancorada. Lavar as mãos, fatias de maçã, hora da história no sofá, que servia como sua cama todas as noites. O apartamento era pequeno, 2 quartos, um para as crianças e outro que servia como seu espaço de trabalho e depósito. Ela dormia no sofá, cama e dizia a si mesma que era temporário, embora 3 anos tivessem passado desde que se mudara. Às 4 horas, as 3 crianças estavam dormindo suas sonecas, exaustas com o passeio. Maya ficou na porta do quarto delas, observando-as dormir. Eli se espalhava pela cama de bebê como uma estrela do mar, aquele topete teimoso ainda em pé. Noah segurava seu caminhão azul mesmo dormindo. Ava tinha o polegar na boca, um hábito que Maya tentava gentilmente quebrar. Elas pareciam tão pacíficas, tão inocentes. Elas não tinham ideia de que seu mundo poderia estar prestes a mudar. Maya fechou a porta suavemente e afundou no sofá. O guardanapo com o número de telefone de Evan estava em seu balcão da cozinha onde o deixara, os números escritos em sua caligrafia cuidadosa. Ela memorizara aqueles dígitos apesar de si mesma, da mesma forma que memorizara tudo sobre ele durante seus 2 anos de casamento. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Camila. Como foi a hora do lanche? As crianças experimentaram os novos muffins. Maya encarou a mensagem. Camila Ortiz era sua melhor amiga desde o primeiro dia, trabalhando juntas no Pine Harbor Early Learning. Ela era a coisa mais próxima que as crianças tinham de uma tia, a pessoa que Maya chamava quando Noah tinha febre ou quando precisava de alguém para cuidar delas para uma consulta médica. Camila também era ferozmente protetora. Ela vira Maya passar pelos piores dias após o divórcio, quando Maya estava grávida e sozinha, tentando descobrir como criar 3 bebês sozinha. Os dedos de Maya pairaram sobre seu telefone. Ela precisava contar a alguém o que acontecera, mas não estava pronta para a reação de Camila. Em vez disso, ela digitou: eles adoraram os muffins. História longa sobre o restaurante. Te conto amanhã. A resposta veio imediatamente. Tudo bem? Você parece estranha. Só cansada. Te vejo segunda. Maya deixou o telefone de lado e pegou o guardanapo. 10 dígitos que poderiam mudar tudo. Ela também memorizara o antigo número de Evan, quando ligara para ele repetidamente após descobrir que estava grávida. A mensagem automatizada. O número que você discou não está mais em serviço. Tocara em seus sonhos por meses. Ela tentara de tudo. Contas de mídia social que ficaram silenciosas. O escritório onde ele costumava trabalhar, só para descobrir que ele deixara a consultoria de tecnologia para abrir sua própria empresa de investimentos. Ela até passara de carro por seu antigo apartamento, mas novos inquilinos moravam lá. Eventualmente, ela parara de tentar. Orgulho, talvez. Ou exaustão. Ou a crescente certeza de que ele mudara seu número porque não queria que ela o encontrasse. Mas hoje, ele parecia genuinamente chocado ao ver as crianças. Como se não tivesse ideia de que elas existiam.
Maya pressionou as palmas das mãos contra os olhos. A coisa inteligente seria ignorar o guardanapo, manter a vida que construíra segura, pequena e previsível. As crianças estavam felizes. Elas tinham rotinas, amigos e uma mãe que as amava mais do que o ar. Elas também tinham um pai que nunca conheceram. Um pai que poderia querer fazer parte de suas vidas, ou que poderia desaparecer novamente quando as coisas ficassem complicadas. Seu telefone tocou, fazendo-a pular. O nome de Camila piscou na tela. Você não pode me mandar história longa e esperar que eu não ligue, disse Camila sem preâmbulo. O que aconteceu? Maya fechou os olhos. Não adiantava mentir para Camila. Ela saberia que algo estava errado no momento em que visse o rosto de Maya amanhã. Eu vi o Evan hoje, no Harbor Spoon. Silêncio. Depois, o que ele queria? Ele não queria nada. Foi um acidente. Ele estava apenas lá, e nós estávamos lá, e a voz de Maya falhou. Camila, ele as viu. Ele viu as crianças. Oh, querida. A voz de Camila imediatamente suavizou. O que você fez? Nada. Quer dizer, fui educada. As crianças disseram, olá. Ele. Maya lembrou do momento em que Evan pegara o copo de Eli, a expressão em seu rosto quando notara a mancha de nascença. Acho que ele percebeu. Claro que ele percebeu. Elas são exatamente iguais a ele, especialmente o Eli. Camila fez uma pausa. O que ele disse? Ele pediu para conversar. Amanhã. Café. E você disse sim? Maya, me diga que você não disse sim. Maya fez uma careta. Essa era exatamente a reação que esperava. Eu disse sim. Por quê? Depois de tudo que ele te fez passar? Depois que ele desapareceu justo quando você mais precisava dele? Porque ele é o pai delas, Camila. Porque elas têm os olhos dele, o topete teimoso dele e a pequena mancha de lua dele. E fingir que ele não existe não vai mudar isso. Ele fez sua escolha quando saiu, quando mudou seu número, quando deixou você lidar com tudo sozinha. Maya levantou-se e caminhou até a janela que dava para o porto. Barcos balançavam na luz do final da tarde e gaivotas rodopiavam no céu. Era pacífico aqui, seguro, o tipo de vida que ela queria para seus filhos. E se ele não soubesse? Ela disse baixinho. E se ele mudou seu número por algum outro motivo e nunca recebeu minhas mensagens? Maya, não. A voz de Camila era afiada. Não faça isso com você mesma. Não dê desculpas para ele. Não estou dando desculpas. Só estou preciso saber. Preciso entender o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Vocês dois não conseguiram lidar com o estresse de tentar ter um bebê. E em vez de trabalharem nisso como adultos, ele fugiu. Fim da história. Maya pressionou sua testa contra o vidro frio da janela. Não foi tão simples. Foi exatamente assim, tão simples. E agora ele aparece 3 anos depois e você está pronta para recebê-lo de braços abertos. Não estou recebendo ele em lugar nenhum. Estou tomando café com ele. Uma conversa. Só isso. Camila suspirou. Estou preocupada com você. E preocupada com esses bebês. Eles estão felizes e estabelecidos e não precisam ter suas vidas viradas de cabeça para baixo por um cara que não se deu ao trabalho de ficar quando as coisas ficaram difíceis. Eu sei. Você está certa. Eu só preciso ouvir o que ele tem a dizer. Tudo bem. Mas vou te buscar depois. E vamos a algum lugar com margaritas fortes e karaokê terrível para você chorar tudo e seguir em frente com sua vida. Apesar de tudo, Maya sorriu. Combinado. Depois que desligaram, Maya sentou-se no apartamento silencioso, ouvindo os sons suaves das crianças dormindo. Camila provavelmente estava certa. A coisa inteligente seria proteger o que ela construíra, manter o mundo das crianças estável e previsível. Mas ela não conseguia parar de pensar na expressão no rosto de Evan quando ele pegara o copo de Eli. No jeito que sua mão se movera automaticamente para sua própria têmpora quando Ava apontara a mancha de nascença de Eli. Ela pensou em todas as noites em que ficara acordada, imaginando o que diria se o visse novamente. Todas as conversas que praticara em sua cabeça, variando de friamente educadas a furiosamente bravas, a magoadas e suplicantes. Nenhuma dessas conversas praticadas parecia se encaixar no que realmente acontecera. O homem no restaurante não parecia alguém que deliberadamente abandonara sua família. Ele parecia atordoado, abalado, como se o mundo dele tivesse acabado de virar de cabeça para baixo,
da mesma forma que Maya se sentia agora. Às 6 horas, as crianças acordaram mal-humoradas e desorientadas da longa soneca. Maya voltou à rotina: preparar o jantar, dar banho, hora da história, canções de ninar. Às 8h30, as 3 finalmente estavam dormindo de novo, exaustas do grande dia. Maya fez uma xícara de chá para si mesma e sentou-se à sua pequena mesa da cozinha com o laptop. Ela tinha planos de aula para preparar para segunda-feira, cronogramas de lanches para organizar, boletins para os pais para revisar. Trabalho que manteria suas mãos ocupadas e sua mente distraída. Em vez disso, ela se viu encarando o guardanapo com o número de Evan. Antes que perdesse a coragem, pegou o telefone e digitou uma mensagem. Amanhã, 10h30 ainda está bom. Te vejo lá. Ela apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio quase imediatamente. Obrigado. Eu estarei lá. Maya deixou o telefone de lado e tentou se concentrar no trabalho. Mas sua mente não parava de vagar para 4 anos atrás, para a briga que tinha acabado com tudo entre eles. Eles estavam tentando ter um bebê há 18 meses, mês após mês de testes de gravidez negativos, de consultas médicas e especialistas em fertilidade e procedimentos que faziam Maya se sentir como uma experiência científica. O estresse tinha desgastado os dois, fazendo com que brigassem por louça, dinheiro e de quem era a culpa de nada estar dando certo. A briga final tinha sido no consultório da Dr. Peterson, depois de mais um ciclo fracassado. Maya tinha chorado silenciosamente, do jeito que tinha aprendido a chorar para não chatear Evan, mas ele tinha percebido mesmo assim. Talvez devêssemos dar um tempo, ele tinha dito, enquanto sentavam no carro dele, no estacionamento da clínica. De tudo isso, de tentar tanto. Um tempo? Maya tinha olhado para ele como se ele tivesse sugerido queimarem a casa. Nós estamos trabalhando para isso há mais de 1 ano e está nos matando. Olha para você, olha para nós. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa que não fosse sobre cronogramas de ovulação ou níveis hormonais? Não sei. Quando foi a última vez que você agiu como se ter uma família comigo fosse algo que você realmente queria? As palavras tinham saído mais afiadas do que ela pretendia, mas ela estava tão cansada de sentir que estava arrastando ele pelo processo. Isso não é justo, Maya. Não é? Você falta a metade das nossas consultas. Você esquece de tomar suas vitaminas. Você age como se isso fosse uma tarefa que está fazendo para mim, em vez de algo que nós dois queremos. Porque talvez eu não tenha mais certeza do que quero. As palavras tinham pairando entre eles como uma bomba prestes a explodir. Talvez eu não esteja pronto para isso. Talvez eu nunca tenha estado. Maya tinha encarado ele, seu coração se partindo em tempo real. Você não está pronto? Estamos casados há 2 anos. Estamos falando sobre ter filhos desde nosso segundo encontro. Falar sobre isso e realmente fazer são coisas diferentes. Não é assim que eu imaginei que seria. Todos os médicos e procedimentos e agendamentos. Parece tão clínico, tão forçado, tão forçado. A voz de Maya tinha subido apesar de seus esforços para se manter calma. Estamos tentando começar uma família, Evan. Não é para ser um conto de fadas romântico. Eu sei disso, mas eu pensei que quando acontecesse, pareceria natural. Certo? Não como essa pressão e decepção constantes. Maya tinha afivelado o cinto de segurança e virado para encará-lo totalmente. Você quer ter filhos comigo ou não? Porque se a resposta for não, eu preciso saber agora. Evan tinha ficado quieto por um longo momento, olhando para o estacionamento cheio de casais esperançosos entrando na clínica. Eu não sei, ele tinha dito finalmente. Eu honestamente não sei mais. Essas palavras tinham quebrado algo no peito de Maya. Ela tinha saído do carro e caminhado para casa, todos os 5 quilômetros, chorando o caminho inteiro. Quando Evan finalmente tinha voltado para casa naquela noite, ela já tinha começado a fazer as malas. Os dois tinham dito coisas terríveis nos dias que se seguiram, sobre confiança e compromisso e se eles realmente se conheciam. Evan tinha saído em uma manhã de quarta-feira, levando nada além de suas roupas e seu laptop. Maya tinha pedido o divórcio 2 semanas depois, e 3 semanas depois disso, ela tinha ficado sem menstruar. Quando ela tinha conseguido a coragem de fazer um teste de gravidez, o número de telefone de Evan já estava desativado. Quando ela tinha encontrado a coragem para localizá-lo, ela estava com 4 meses de gravidez
e exausta e muito orgulhosa, para correr atrás de um homem que tinha deixado claro que não queria a vida que ela carregava. Agora, encarando seu novo número em sua bancada da cozinha, Maya se perguntou o que teria acontecido se ela tivesse tentado mais. Se ela tivesse engolido seu orgulho e aparecido no escritório dele, ou contratado um detetive particular, ou feito algo além de presumir que ele a tinha abandonado de propósito, mas era tarde demais para ICs. Tarde demais para qualquer coisa, exceto a conversa que teriam amanhã e a decisão que ela teria que tomar sobre deixá-lo entrar na vida que ela construiu sem ele. Maya terminou seu chá e fechou o laptop. Ela tinha trabalho para fazer amanhã, crianças para cuidar, uma rotina para manter. Um café não podia mudar tudo isso, mas enquanto puxava o sofá à cama e arrumava sua cama para a noite, ela não conseguia se livrar da sensação de que amanhã mudaria tudo, quer ela quisesse ou não. Ela ainda estava pensando no rosto de Evan quando o sono finalmente a levou o choque em seus olhos, quando ele tinha visto as crianças, o jeito cuidadoso como ele tinha escrito seu número naquele guardanapo, o jeito que ele tinha ficado quando Eli tinha agradecido por ele pegar o copo, como se alguém tivesse acabado de lhe entregar a lua. Maya acordou antes do despertador, seu estômago em nós. A luz pálida da manhã filtrava pelas cortinas de seu quarto enquanto ela deitava no sofá, cama, ouvindo os sons suaves das crianças se mexendo em seu quarto. Mamãe? A voz sonolenta de Ava chamou da porta. Ela estava ali em seu pijama roxo, seu cabelo uma bagunça de cachos, agarrando seu coelho de pelúcia. Vem cá, bebê. Maya levantou o cobertor e Ava rastejou para dentro ao lado dela, quente e macia, e cheirando a loção de lavanda que Maya passava em suas mãos antes de dormir. Vamos ver o homem de novo hoje? Ava perguntou, seu rosto sério. O peito de Maya apertou. Ela tinha esperado que as crianças não se lembrassem muito do encontro de ontem. Que homem? Querida, aquele que pegou o suco do Eli, aquele com os mesmos olhos. Claro que Ava se lembraria. Ela percebia tudo, arquivava detalhes que a maioria dos adultos perderia. Era uma das coisas que a tornava especial, e também uma das coisas que tornava a vida de Maya mais complicada. Não, bebê. Vocês vão brincar com a tia Camila hoje, enquanto a mamãe resolve umas coisas. Ava concordou com a cabeça, mas Maya podia ver mais perguntas se formando atrás de seus olhos escuros. Antes que ela pudesse perguntar, Noah apareceu na porta, seguido por um Eli sonolento arrastando seu cobertor azul. Panquecas? Noah perguntou esperançoso. Manhãs de domingo significavam panquecas, e Noah tinha uma memória excelente para qualquer coisa envolvendo comida. Panquecas, Maya confirmou, grata pela distração. As próximas 2 horas passaram no caos familiar da rotina matinal. Panquecas com xarope e frutas, banhos para dedos e rostos pegajosos, vestir 3 crianças pequenas sem que ninguém tivesse um chilique. Às 9h30, Maya já tinha deixado elas no apartamento de Camila com suas mochilas cheias de brinquedos e lanches. Tem certeza disso? Camila perguntou, enquanto as crianças se acomodavam na frente da TV dela com livros de colorir. Não, mas vou fazer mesmo assim. Me manda uma mensagem quando terminar. E se ele disser qualquer coisa que te chateie, simplesmente sai. Você não deve nada a ele. Maya concordou com a cabeça, embora sua garganta estivesse muito apertada para falar. Ela beijou cada uma das crianças em despedida e dirigiu até o Harbor Spoon, com as mãos apertando o volante com força demais. Evan já estava lá quando ela chegou, sentado no mesmo canto de ontem. Ele usava jeans escuros e um suéter cinza que realçava seus olhos, olhos que combinavam com os de seus filhos tão perfeitamente que doía seu peito. Ele se levantou quando a viu, um gesto nervoso que a lembrava dos primeiros dias de namoro, quando ele tentava tanto impressioná-la. Obrigado por vir, ele disse, enquanto ela deslizava para o banco em frente a ele. Eu disse que viria. A garçonete apareceu com café, que Maya não tinha pedido, com creme e 2 açúcares, exatamente do jeito que ela gostava. Evan devia ter lembrado. Eu não tinha certeza se você apareceria, ele disse baixinho. Depois de ontem, depois de vê-los, eu não te culparia se tivesse decidido que isso era uma má ideia. Maya envolveu as mãos ao redor da caneca quente. Eu quase não vim. O que fez você mudar de ideia? Ela olhou para ele do outro lado da mesa, esse homem que ela uma vez amou mais do que respirar.
Seu rosto estava mais magro do que ela lembrava, mais sério. Havia linhas ao redor de seus olhos que não estavam lá 4 anos atrás. Eu preciso entender o que aconteceu. Naquela época. Por que você mudou seu número? Por que você desapareceu? O rosto de Evan ficou muito imóvel. Você tentou me ligar? Claro que tentei te ligar. Você acha que eu teria simplesmente deixado você ir embora sem... Maya parou, respirou fundo. Sim, eu tentei te ligar. Por semanas. Maya, sua voz estava áspera. Eu mudei meu número porque minha empresa estava sendo comprada e havia problemas de segurança. Coisas de espionagem corporativa. Eles fizeram toda a equipe sênior pegar números novos e novos endereços de e-mail. Era temporário, mas então tudo desmoronou e ele passou as mãos pelo cabelo. Eu pensei que você ficaria aliviada em não ter notícias minhas. Aliviada? Maya encarou ele. Eu estava grávida, Evan. Eu estava grávida e assustada e tentando descobrir como te encontrar. E você pensou que eu ficaria aliviada? A cor drenou do rosto de Evan. Grávida? Quando? Eu descobri 3 semanas depois que você foi embora. Com 12 semanas. 12 semanas. Sua voz era quase um sussurro. Você já estava grávida durante nossa última briga. Eu não sabia. Eu pensei com todo o estresse, os tratamentos de fertilidade, meu ciclo tinha estado irregular por meses. Nunca me passou pela cabeça que tinha realmente funcionado. Evan olhou para suas mãos. Você tentou me contar. Eu tentei te contar muitas coisas, que eu sentia muito pela briga, que talvez pudéssemos tentar terapia, que eu te amava e queria consertar o que estava quebrado entre nós. A voz de Maya quebrou. E sim, eventualmente, que eu estava tendo seus bebês. Bebês, plural, trigêmeos. Maya quase sorriu com a memória. O médico teve que fazer o ultrassom 3 vezes porque não conseguia acreditar no que estava vendo. 3 batimentos cardíacos, 3 bebês perfeitos. E você passou por tudo isso sozinha. Não era uma pergunta. Eu tinha a Camila, e minha mãe veio quando eles nasceram. Mas sim, principalmente sozinha. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de todos aqueles anos perdidos pressionando entre eles. Eu sinto muito, Evan disse, finalmente. Eu sinto muito, Maya. Se eu soubesse... O quê? Você teria voltado? Mesmo não tendo certeza se queria filhos? Evan olhou para ela então, e ela viu dor em seus olhos que combinava com a dela. Eu estava com medo, aterrorizado, na verdade. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos, e eu passei toda a minha infância vendo minha mãe lutar para me criar sozinha. A ideia de ser responsável por uma criança, de talvez estragar tudo como meu pai fez isso, me paralisou. A raiva de Maya amoleceu levemente. Ela sabia sobre o pai de Evan, sobre como seu abandono tinha moldado os medos de Evan sobre compromisso e família. Era uma das razões pelas quais suas dificuldades de fertilidade tinham sido tão difíceis para ele. Mas vê-los ontem, Evan continuou, ver Eli derramar aquele suco e ver como você era gentil com ele. Como paciente eu percebi que tinha sido um idiota. Você teria sido uma mãe incrível. Você é uma mãe incrível. E eu desisti da chance de fazer parte disso. Eles são incríveis, Maya disse suavemente. Eles são inteligentes e engraçados e bondosos e fazem 1 milhão de perguntas sobre tudo. Ava quer ser professora como eu. Eli adora caminhões e construir coisas com blocos. Noah acha que vai ser um super-herói quando crescer. Me conta sobre eles, por favor. Eu quero saber tudo. Pela próxima hora, Maya se viu falando sobre as crianças de uma forma que raramente tinha oportunidade. Sobre o coração sensível de Eli e como ele sempre quer confortar qualquer pessoa que esteja triste. Sobre a independência feroz de Ava e o jeito como ela cuida dos irmãos. Sobre a energia sem limites de Noah e sua habilidade de encontrar alegria nas menores coisas. Evan ouviu como se estivesse memorizando cada palavra. Ele fez perguntas sobre suas comidas favoritas, suas rotinas de dormir, se tinham medo de tempestades. Coisas simples que qualquer pai saberia, mas que ele tinha perdido completamente. Eles são perfeitos, ele disse, quando Maya parou para beber seu café. Você fez um trabalho incrível criando eles. Eu tive ajuda, Camila principalmente, e minha mãe quando pode visitar. Mas tem sido... Maya parou, não querendo soar como se estivesse reclamando. Difícil. Evan completou gentilmente. Tem sido difícil. Maya concordou com a cabeça.
Eu os amo mais do que tudo. Mas sim, às vezes tem sido muito difícil, especialmente quando eram bebês. 3 bebês que tinham horários de sono diferentes e necessidades diferentes. Ela riu, mas não havia humor nisso. Eu não dormi a noite inteira por 2 anos. Eu deveria ter estado lá. Eu deveria ter te ajudado, compartilhado isso com você. Você não podia. Você não sabia. Mas eu posso saber agora. Evan inclinou-se para a frente, seus olhos intensos. Eu posso fazer parte da vida deles agora, se você permitir. Se você acha que eles podem querer isso. O peito de Maya apertou. Essa era a pergunta que ela temia. Aquela que ela sabia que viria desde o momento em que concordou com esse café. Evan, não é tão simples. Eles não te conhecem. Eles têm uma rotina, uma vida. Eles são felizes e estão estabelecidos. E eu não posso simplesmente... Eu não estou pedindo para virar o mundo deles de cabeça para baixo. Estou pedindo uma chance. Talvez eu pudesse vê-los às vezes, conhecê-los gradualmente. Eu poderia ajudar com coisas, cadeirinhas de carro, roupas, o que eles precisarem. Eles não precisam do seu dinheiro, Maya disse afiadamente. Nós estamos bem sozinhos. Eu não quis insinuar. Evan parou, respirou fundo. Eu sei que você está bem. Mais do que bem. Você está fazendo um trabalho incrível. Eu só quis dizer, eu quero ser útil. Eu quero fazer parte da vida deles da forma que você achar melhor. Maya estudou seu rosto, procurando sinais do homem que tinha ido embora 4 anos atrás. Mas tudo o que ela viu foi sinceridade e um arrependimento profundo que parecia combinar com o dela. Se eu dissesse sim, e não estou dizendo sim, teria que ser nos meus termos. Devagar, cuidadoso, sem promessas que não pode cumprir, sem mudanças repentinas na rotina deles, e se em qualquer momento eu achar que não está funcionando, se eu achar que eles estão se machucando ou ficando confusos, eu iria embora, Evan disse imediatamente. Se você me pedisse para deixá-los em paz, eu iria. Eu prometo. Maya fechou os olhos. Todo o instinto dizia a ela para proteger seus filhos, para manter o mundo deles seguro e previsível. Mas outra parte dela, a parte que lembrava de amar esse homem, a parte que tinha sofrido pela família, que nunca tiveram, queria dar a eles a chance de conhecer seu pai. Um encontro, ela disse finalmente, em algum lugar público, onde eles se sintam confortáveis. Não na sua casa, não na minha. Terreno neutro. Alívio inundou o rosto de Evan. Obrigado. Quando? Vou pensar. Eu preciso prepará-los, descobrir como explicar quem você é sem... Maya parou. Eles vão ter perguntas. O que você vai contar para eles? Maya olhou pela janela para o porto, onde barcos de pesca saíam para sua pesca de segunda-feira. Uma cena tão pacífica, tão distante do caos em sua cabeça. A verdade, eu acho, que você é alguém com quem eu era casada, que perdemos contato, mas agora nos encontramos de novo. Eles são muito jovens para entender as partes complicadas. E se perguntarem por que eu não estava por perto antes, vou contar que às vezes adultos cometem erros e que você não sabia sobre eles. Maya olhou de volta para ele. Porque é nisso que eu quero acreditar, que foi um erro, não uma escolha. Evan esticou a mão pela mesa, como se quisesse pegar a mão dela. Então se conteve. Foi o maior erro da minha vida, ir embora de você, de nós. Eu me arrependi todos os dias por 4 anos. Havia tanta dor em sua voz que Maya quase acreditou nele. Quase. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso, ela disse. E preciso falar com as crianças, prepará-las. São as vidas delas que estamos falando, o senso de segurança delas. Claro, o que você precisar. Maya se levantou, de repente desesperada para sair do restaurante, antes de dizer algo de que se arrependeria. Eu devo ir. A Camila está cuidando deles, e eu não gosto de abusar. Evan se levantou também. Maya, espera. Está tudo bem se eu te mandar mensagem? Não sobre velos, só sobre logística, horários e lugares e coisas assim. Maya hesitou, então concordou com a cabeça. Sim, mas Evan, não desapareça de novo. Se fizermos isso, se eu deixar você entrar na vida deles, você tem que estar totalmente dentro. Eles não podem perder outro pai. Você não vai me perder de novo, ele disse baixinho. Eu prometo. Maya caminhou até seu carro com pernas trêmulas, sua mente girando com tudo que tinha acabado de acontecer.
No espaço de 2 horas, seu mundo cuidadosamente construído tinha mudado em seu eixo. Enquanto dirigia de volta ao apartamento de Camila, ela tentou imaginar contando às crianças sobre Evan. Tentou imaginá-lo em sua mesa da cozinha, lendo histórias de ninar, ajudando com banhos e lição de casa, e todos os pequenos momentos diários que compunham suas vidas. Parecia impossível e inevitável ao mesmo tempo. Camila deu uma olhada no rosto de Maya quando ela entrou e enxotou as crianças para o quarto com um filme. "Me conta tudo", ela disse, acomodando Maya no sofá com uma xícara de chá. Maya contou sobre o número de telefone, sobre a explicação de Evan por ter desaparecido, sobre seu pedido para ver as crianças. "E você disse sim?" A voz de Camila era cuidadosamente neutra. "Eu disse, talvez. Um encontro, em algum lugar público. Maya, eu sei. Eu sei todas as razões pelas quais isso é uma má ideia. Mas, Camila, e se ele realmente não soubesse? E se ele passou 4 anos pensando que eu estava melhor sem ele, da mesma forma que eu passei 4 anos pensando que ele não nos queria?" Camila ficou quieta por um longo momento. "E se ele decidir que ser pai é muito difícil e for embora de novo? O que você conta para eles então?" Era a pergunta que Maya tinha evitado a manhã toda, aquela que a mantinha acordada à noite e fazia seu peito apertar de ansiedade. "Eu não sei", ela disse honestamente. "Acho que espero que isso não aconteça." "Esperança." Camila balançou a cabeça. "Maya, você não pode basear a segurança emocional dos seus filhos na esperança." Antes que Maya pudesse responder, 3 corpos pequenos saíram tropeçando do quarto, o filme aparentemente esquecido. "Mamãe", Eli se jogou no colo de Maya. "Senti sua falta." "Senti sua falta também, bebê." Maya enterrou o rosto em seu cabelo, respirando o cheiro familiar de shampoo de bebê e inocência. Enquanto reunia seus filhos e seus brinquedos espalhados, preparando-se para levá-los para casa, para o almoço e sonecas, Maya tentou não pensar na escolha à sua frente. Mas naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela se viu encarando seu telefone, o número de Evan brilhando na tela. Antes que perdesse a coragem, ela digitou: "Quinta-feira à tarde, Parque Siglas, 15, 1 hora. A resposta veio imediatamente: "Obrigado. Não vou te decepcionar." Maya deixou o telefone de lado e tentou não pensar em todas as formas como isso poderia dar errado. Em vez disso, ela se concentrou no olhar nos olhos de Evan quando ele tinha falado sobre querer fazer parte da vida deles, no jeito como ele tinha dito que se arrependeu de ter ido embora todos os dias por 4 anos. No jeito cuidadoso como ele tinha escrito seu número naquele guardanapo, como se estivesse oferecendo a ela uma tábua de salvação em vez de pedir uma. Talvez, Maya pensou enquanto adormecia, fosse hora de descobrir se segundas chances eram possíveis. Ou talvez ela estivesse prestes a cometer o maior erro de sua vida. De qualquer forma, quinta-feira à tarde diria a ela tudo o que ela precisava saber. A tarde de quinta-feira chegou cinza e fria, com nuvens se acumulando sobre o porto. Maya ficou na janela de sua cozinha, observando as crianças brincarem com seus blocos no chão da sala. Ela tinha praticado o que dizer por 3 dias, mas as palavras ainda pareciam desajeitadas em sua boca. "Crianças, podem vir sentar com a mamãe um minutinho?" Ava olhou primeiro, sempre a mais sintonizada com mudanças na voz de Maya. Eli abandonou sua torre de blocos e subiu no sofá ao lado dela. Noah continuou construindo por um momento antes de seguir seus irmãos. "Lembram do homem que vimos no restaurante no domingo? Aquele que ajudou quando Ellie derramou o suco?" "Aquele com meus olhos", Eli disse como um fato. O peito de Maya apertou. "Sim, aquele. O nome dele é Evan, e ele é alguém muito especial. Ele é alguém com quem eu era casada antes de vocês nascerem." "Como o papai?" Ava perguntou. A pergunta atingiu Maya como um golpe físico. As crianças haviam começado a perguntar sobre pais alguns meses atrás, quando o amigo de Noah na pré-escola falou sobre o papai dele levando-o para pescar. Maya explicou que algumas famílias tinham mamães e papais, outras só tinham mamães, e outras tinham outros arranjos. A família deles era só eles, e isso era perfeito. "Sim", disse Maya com cuidado, "como um papai. E hoje, se vocês quiserem, vamos encontrá-lo no parque, só para dizer olá e talvez brincar um pouquinho." "Ele vai nos empurrar no balanço?" perguntou Noah.
Porque o mundo de Noah girava em torno de preocupações práticas, como balanços e lanches. Talvez, se vocês quiserem. Por que a gente não conhecia ele antes? A pergunta de Ava foi gentil, mas afiada, como todas as suas perguntas. Maya tinha praticado essa resposta. Às vezes, os adultos perdem o contato uns com os outros, mesmo quando se importam muito. Mas agora nos reencontramos, e ele gostaria de conhecê-los. Vocês não precisam gostar dele logo de cara, e não precisam fazer nada que não queiram. Tudo bem. Eli se encostou no braço de Maya. Você vai estar lá? Eu vou estar lá o tempo todo, meu amor. Eu prometo. Às 2h45, Maya colocou as crianças nas cadeirinhas do carro e dirigiu até o Parque Seglas. Suas mãos estavam suando quando ela entrou no estacionamento. O carro de Evan já estava lá, um sedã azul escuro que parecia prático e seguro, não o carro esportivo chamativo que ele dirigia quando eram casados. Ele estava em pé perto do portão do playground, usando jeans e uma jaqueta azul marinho. Quando os viu se aproximando, não correu para a frente nem acenou com entusiasmo. Em vez disso, esperou, deixando que se aproximassem no ritmo deles. Oi, Evan, disse Maya quando chegaram perto dele. Sua voz soou mais firme do que ela se sentia. Oi. Ele se agachou para ficar na altura dos olhos das crianças. Ava, Eli. Noah, é muito bom vê-los de novo. Ava deu um passo para trás, ficando um pouco atrás das pernas de Maya, de repente tímida. Eli encarou Evan com a intensidade que normalmente reservava para quebra-cabeças complicados. Noah ficou na ponta dos pés, pronto para a ação. Balanço? Perguntou Noah, esperançoso. Evan olhou para Maya, que acenou com a cabeça. Balanço parece perfeito. O playground estava quase vazio naquela tarde de dia de semana. Algumas mães sentavam nos bancos enquanto seus filhos brincavam, mas havia bastante espaço para as crianças correrem sem se sentirem apertadas. Evan seguiu a liderança de Maya, deixando que ela ajudasse as crianças nos balanços enquanto ele ficava para trás. Mas quando Noah pediu para empurrar mais alto, Evan deu um passo à frente. Tudo bem? Ele perguntou baixinho para Maya. Ela acenou com a cabeça, a garganta muito apertada para palavras. Ver Evan empurrar Noah no balanço, ouvir a risada alegre de seu filho, foi como entrar em um universo alternativo. Onde a família deles nunca tinha sido quebrada, onde as tardes de domingo sempre incluíam esse homem quieto com mãos gentis e respostas pacientes para perguntas sem fim. Eu gosto do escorregador também, anunciou Ava depois de alguns minutos balançando. Quer me mostrar? Perguntou Evan. Pelos 20 minutos seguintes, Maya observou Evan conhecer seus filhos. Ele os pegava no final do escorregador, ajudava Eli a construir um castelo na caixa de areia e ouvia seriamente enquanto Ava explicava as regras complexas de um jogo que parecia envolver correr em círculos. Ele era bom com eles, natural de um jeito que surpreendeu Maya. Ele não se esforçava demais, nem falava alto demais, como alguns adultos faziam perto de crianças. Ele apenas seguia a liderança deles e respondia aos seus sinais. Hora do lanche, chamou Maya quando percebeu que Eli estava começando a ficar irritado. Eles se sentaram em uma mesa de piquenique, enquanto Maya distribuía fatias de maçã e biscoitos de sua bolsa. Evan também trouxe uma sacola de supermercado e olhou para Maya com incerteza. Tudo bem se eu trouxe algumas caixinhas de suco, do tipo sem muito açúcar. Maya acenou com a cabeça, e Evan entregou para cada criança uma caixinha de suco com o nome delas escrito com caneta. Como você sabia nossos nomes? Perguntou Ava, estudando as letras cuidadosas. Sua mamãe me contou, disse Evan simplesmente. Eli examinou sua caixinha de suco como se ela guardasse os segredos do universo. Mamãe, ele sabe nossos nomes do meio também? A respiração de Maya falhou. Ela nunca tinha contado a Evan os nomes do meio deles. Quais são seus nomes do meio, Eli? Eli James, ele anunciou orgulhosamente, e Ava Rosie e Noah Paul. Maya viu o rosto de Evan ficar muito sério. James era o nome do pai dele. Rosie era o nome da avó dele. Paul era o nome do irmão mais velho dele que morreu na infância, uma perda sobre a qual Evan raramente falava. Esses são nomes lindos, disse Evan baixinho, sua voz áspera nas bordas. Depois do lanche, as crianças voltaram a brincar com energia renovada. Maya se viu sentada ao lado de Evan em um banco, observando-as correrem uma atrás da outra pelos brinquedos do parque.
Os nomes do meio deles, disse Evan, sem olhar para ela. Eu queria que eles tivessem uma parte de você, mesmo se... Maya parou. Mesmo se você não estivesse lá. James e Rose e Paul. Ele balançou a cabeça devagar. Maya, eu não mereço. Não é sobre merecer, é sobre família. Sobre de onde eles vieram. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um tempo, observando Noah tentar subir em uma escada de corda, enquanto seus irmãos o incentivavam. Eles são incríveis, disse Evan finalmente. Você fez um trabalho incrível com eles. Eles são crianças fáceis, na maior parte do tempo. Maya sorriu enquanto Ava ajudava Eli a alcançar as barras. Eles cuidam um do outro. Como você cuidou de mim, disse Evan baixinho. Maya olhou para ele então. Olhou de verdade. Eu tentei cuidar de nós, dos dois, mas você não me deixou. Eu sei. Eu estava tão preso nos meus próprios medos que não conseguia ver o que tínhamos, o que poderíamos ter tido. Antes que Maya pudesse responder, Eli veio correndo, seu rosto corado de tanto brincar. Evan, você sabe construir castelos de areia, os bem grandes? Evan olhou para Maya, que acenou com a cabeça. Acho que me lembro como. Quer tentar? Pelos 15 minutos seguintes, Maya observou Evan e Eli trabalharem juntos na caixa de areia, construindo um castelo elaborado com torres e um fosso. Ava e Noah logo se juntaram, adicionando suas próprias ideias arquitetônicas. As mangas de Evan estavam arregaçadas, suas mãos cobertas de areia, e ele parecia mais relaxado do que Maya o via desde o domingo. Quando Ava declarou que o castelo precisava de uma bandeira, ele encontrou um graveto e a ajudou a amarrar uma folha nele. Perfeito, ele disse, recuando para admirar o trabalho. Um castelo digno de um rei e 2 princesas. Eu não sou uma princesa. Ava o corrigiu seriamente. Eu vou ser professora como a mamãe. Ainda melhor, disse Evan, e Maya percebeu que ele falava sério. Às 4 horas, Maya deu o sinal. As crianças estavam ficando cansadas e ela podia ver nuvens de tempestade se formando no horizonte. Hora de ir, gente. Vamos nos despedir do Evan. Precisa? Noah reclamou. Mas veio quando Maya chamou. Evan se ajoelhou novamente, voltando à altura dos olhos deles. Obrigado por brincarem comigo hoje. Eu me diverti muito. Você vem brincar de novo? Perguntou Eli, encostando-se no joelho de Evan, sem parecer perceber que estava fazendo isso. Evan olhou para Maya, uma pergunta em seus olhos. Talvez, disse Maya com cuidado. Se vocês quiserem. Eu quero, disse Ava timidamente. Você é bom em castelos de areia. Enquanto voltavam para os carros, Eli deslizou a mão na de Evan, sem ser pedido. O coração de Maya apertou com o gesto simples, com a confiança que seu filho já estava demonstrando. Obrigado, disse Evan baixinho, enquanto Maya ajudava as crianças nas cadeirinhas. Por isso, por me deixar obrigado. Maya acenou com a cabeça, sem confiar em sua voz. Ela estava afivelando Noah em sua cadeira quando ouviu Evan falando com Eli pela porta do carro aberta. Eu gostei da bandeira do seu castelo, Evan estava dizendo. E eu gosto muito da sua mamãe. Vocês têm muita sorte de tê-la. Você tem sorte também? Perguntou Eli, com a franqueza devastadora de uma criança de 3 anos. A voz de Evan estava suave quando ele respondeu. Acho que posso ser. Se sua mamãe me deixar continuar sendo seu amigo. Naquela noite, depois do jantar, dos banhos e das histórias antes de dormir, Maya colocou as crianças na cama e sentou na sala escura com uma xícara de chá. Seu celular vibrou com uma mensagem de Evan. Obrigado por hoje. Eles são incríveis. Você é incrível. Eu quis dizer o que disse sobre ter sorte. Maya encarou a mensagem por um longo tempo antes de responder. Eles gostaram de você também. Mais do que eu esperava. O que acontece agora? Era a pergunta que Maya vinha se fazendo a noite toda. O mais inteligente seria manter as coisas simples. Talvez outra visita ao parque em 1 ou 2 semanas. Depois gradualmente aumentar para visitas mais longas se tudo corresse bem. Mas ver Eli pegar a mão de Evan, ver o jeito cuidadoso como Evan ouvia as histórias de Ava, a paciência que ele tinha com a energia sem fim de Noah, tudo isso mexeu com algo em Maya que ela achava que estava morto e enterrado. Esperança. Esperança perigosa e tola. Eu não sei, ela digitou de volta. Podemos ir um dia de cada vez? O que você quiser. Eu não vou a lugar nenhum.
Maya deixou o celular de lado e puxou uma manta sobre os ombros. Lá fora, a tempestade havia chegado, a chuva batendo contra as janelas, mas lá dentro, seu pequeno apartamento parecia quente e seguro. Pela primeira vez em 4 anos, também parecia que poderia ser o começo de algo, em vez do fim. Nas 2 semanas seguintes, eles estabeleceram um ritmo cuidadoso. Evan veio ao parque mais 2 vezes, depois passou a levar todos para tomar sorvete no sábado à tarde. Maya ouviu aprender as preferências das crianças: baunilha para Eli, chocolate com pedaços para Ava, qualquer sabor que parecesse mais colorido para Noah. Ele trazia coisas práticas quando visitava. Novas cadeirinhas de carro, quando Maya mencionou que as antigas estavam ficando pequenas. Um kit de primeiros socorros para seu carro, quando Noah ralou o joelho, e ela percebeu que o dela estava quase vazio. Ele nunca fazia um grande alarde sobre esses presentes, apenas os mencionava calmamente e deixava para Maya decidir se aceitava. As crianças começaram a perguntar quando Evan viria visitar. Elas guardavam seus melhores desenhos para mostrar a ele e lembravam de contar sobre seu dia na pré-escola. Ava começou a chamá-lo de nosso amigo Evan quando falava com Camila. Maya se pegou ansiosa pelas visitas dele também, embora tentasse não examinar muito de perto esse sentimento. 3 semanas depois da primeira visita ao parque, Evan perguntou se poderia levar as crianças ao porto para ver os barcos de pesca chegarem. Maya concordou, mas apenas se ela fosse também. Eles ficaram no pier enquanto a frota da tarde retornava, as crianças fazendo 1 milhão de perguntas sobre redes, peixes e por que as gaivotas eram tão barulhentas. Evan respondeu o que pôde e inventou histórias bobas quando não sabia as respostas reais. Mamãe, disse Ava enquanto observavam um barco particularmente grande navegar em direção ao cais. Por que a gente não conhecia o Evan antes? Quando a gente era bebê, o peito de Maya apertou. Elas vinham fazendo mais perguntas ultimamente, tentando montar a linha do tempo de suas vidas e o lugar de Evan nela. Às vezes os adultos cometem erros, disse Maya com cuidado. Às vezes eles perdem o contato com pessoas de quem gostam. Mas vocês se reencontraram, disse Eli, pegando a mão de Maya e a mão de Evan, ao mesmo tempo, ligando-as. Sim, disse Maya, sua voz grossa. Nós nos reencontramos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Maya sentou no sofá corrigindo trabalhos e pensando nas palavras de Eli. Vocês se reencontraram. Talvez fosse isso. Não retomar de onde pararam, porque aquele relacionamento estava quebrado além do conserto, mas se reencontrar como pessoas diferentes, mais velhas, mais sábias e talvez prontas para algo novo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Evan. Obrigado por hoje, por confiar neles a mim. Eu sei que não é fácil. Maya encarou a mensagem, pensando em todas as maneiras como sua vida havia mudado em apenas 1 mês. Como as crianças ficavam radiantes quando viam o carro de Evan no estacionamento. Como ele havia aprendido as rotinas e preferências delas sem ser perguntado. Como ele se integrou em suas vidas tão quieta e cuidadosamente que parecia natural e não disruptivo. Está ficando mais fácil, ela digitou de volta. Eles amam você. Eu amo eles também. Mais do que eu achava possível. A respiração de Maya falhou com a simples declaração. Ela havia visto isso em seu rosto, no jeito como ele se agachava para ficar na altura deles e ouvia suas histórias sem fim. Mas ouvi-lo dizer tornou real. No que você está pensando? Veio outra mensagem. Para o futuro, quero dizer. Para onde vamos a partir daqui? Maya deixou o celular de lado e foi até a janela que dava para o porto. Luzes cintilavam na água, barcos de pesca se acomodando para a noite. Tudo parecia pacífico e certo com o mundo. Ela pensou nas perguntas das crianças, em Eli ligando sua mão à de Evan, na maneira como todos riram juntos quando Noah tentou convencer uma gaivota a ser seu animal de estimação. Ela pensou em segundas chances, e na diferença entre o homem que havia saído 4 anos atrás e aquele que passou 1 hora ensinando Ava a pular pedras na água. Antes que perdesse a coragem, ela pegou o celular e digitou: Você quer vir jantar no domingo? Nada chique. Só espaguete e almôndegas e 3 crianças que provavelmente vão espalhar molho em tudo. A resposta veio imediatamente. Eu adoraria. Mais do que tudo. Maya sorriu,
sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Ela não sabia para onde isso estava levando ou como tudo iria se resolver, mas pela primeira vez desde que Evan havia voltado para a vida deles, ela estava pronta para descobrir. O jantar de domingo pareceu um começo, como a primeira página de uma história que ela finalmente estava corajosa o suficiente para escrever. E talvez, apenas talvez, tivesse o final feliz que todos mereciam. Fim.